E aí galera, vamos lá para mais uma aula. A gente vai aprender aqui uma breve introdução sobre variáveis em JavaScript, certo? Para que a gente precisa de variáveis? Muitas vezes, quando a gente está fazendo nossos programas, a gente vai precisar manipular dados que a gente vai receber, como, por exemplo, a idade do usuário, a data de nascimento, o nome do usuário, salário, enfim, qualquer dado que seja relevante para a gente. E para isso a gente precisa guardar esses dados, certo? Então, em JavaScript, a gente tem algumas maneiras de salvar esses dados, certo? A gente pode criar uma constante, e a característica da constante é, por exemplo, se eu fizer uma constante idade igual a 10, eu não posso mais trocar esse valor. Então eu posso referenciar o idade e receber o valor dele. Por exemplo, eu posso fazer idade mais 10 e ele vai me retornar. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser com essa constante, mas não posso mais redefini-la, certo? Então essas são as regras para constantes. Ele vai nos dar uma exceção dizendo que você não pode redefinir a idade, ok? Aqui nós temos também o let para você fazer algo parecido. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar let nome igual a Vlad. E aqui a gente pode redefinir o nome. A gente pode acessar aqui, por exemplo, Vlad. E se quiser, podemos redefinir. Essa é a diferença aqui para variável, tá bom? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, Vogel. E o nome passa a ser Vogel. Ok? Existe uma outra forma de criar variáveis. Seria assim, var, por exemplo, tipo igual a O positivo. Você também pode criar variáveis utilizando var, mas aí as variáveis utilizando var e o let, elas têm uma pequena diferençazinha, que é com relação ao escopo, que a gente vai ver mais para frente no curso, certo? É um conceito um pouquinho avançado para a gente ver agora, certo? Mas por enquanto você já sabe que pode criar suas variáveis utilizando o let, certo? E suas constantes utilizando o const, certo? Só para fins de exemplo, por exemplo, vamos criar a constante pi como 3.14, certo? E aqui a gente pode utilizar o nosso pi e também podemos criar qualquer variável que a gente necessitar, certo? A gente vai precisar desse conceito de variável para a nossa próxima aula, onde a gente vai ver a questão dos operadores lógicos e já vamos fazer alguns condicionais e fazer nossos primeiros programas com exemplos mais próximos do mundo real, tá certo, pessoal? Então espero vocês na próxima aula. A aula de hoje bem simples, mas aí vão assimilando, hein? Vão fazendo as anotações aí, vocês já aprenderam algumas coisas legais. E na aula que vem a gente vai fazer uns programinhas super bacanas, beleza? Ok, obrigado e até a próxima.